É o primeiro vídeo que eu faço comentando e sugerindo que vocês assistam o canal do Wilker Leão. Ele é um cara que é formado em Direito, ele praticamente não fala nunca isso. Eu sei porque eu acompanho o canal dele, mas ele jamais diz isso. Na verdade, ele é um cara que durante um certo tempo serviu o Exército, chegou a cabo, ficou um tempo no Exército. Ele é um gurizão que se posiciona como de direita, mas que já teve... Ele ficou, aliás, conhecido no Brasil por uma treta que ele teve lá com o Bolsonaro. Que eu nem me lembro qual foi o motivo. Eu sempre uso essa referência, né, que o Randolph roubou o celular dele, daí o pessoal meio que lembra desse episódio. Ele passou para a faculdade, na Universidade de Brasília, Federal de Brasília, UNB. Não sei exatamente qual o curso que ele está fazendo lá. E ele está frequentando as aulas desse curso que ele está fazendo. Eu vou mostrar para vocês, é um trecho da aula de História da África. Qual é a intenção dele? Ele fica se gravando, a câmera fica mostrando só ele, assim de baixo para cima, ele está na classe dele, ele está assistindo a aula, ele não mostra as pessoas, só tem o áudio. E o ponto dele é mostrar a ideologização que existe dentro das universidades públicas. Porque nós que não estamos nas universidades mais, que já saímos da universidade, enfim, a gente ouve muito falar, né, dessa lavagem cerebral, desse antro de militância que virou o ensino público. Mas uma coisa é tu imaginar, tu não tem certeza. Então o que ele está fazendo? Ele está mostrando, ele grava as aulas dele, sem mostrar ninguém, os alunos nem nada, só quem vem intervir com ele, quem vem falar com ele. Se a pessoa vem falar com ele, sabe que ele está gravando, aí sim. E os professores e a militância está putíssima, e querem impedir ele, só que o cara tem um conhecimento da legislação, da Constituição, do direito, e a Constituição lhe dá o direito de gravar, de se gravar na aula, né? Dá o direito, porque aquilo é uma universidade pública e tem que se seguir um currículo, enfim, ele está fundamentado. Então e é impressionante, a ideologização ela é muito maior do que se imagina. Parte profundamente dos professores, e vocês vão ver aqui, mas também tem um nível de determinados alunos, principalmente aqueles que estão na política estudantil, que caiu muito. É umas criancinhas sem noção de nada, que estão ali pelo festerê, né? É só pela festinha, pela zoeira de estar fazendo. Então, eu recomendo que vocês assistam, que deem uma olhada no canal dele para assistir vários episódios. Eu vou mostrar um pouco, eu adoraria fazer react, botar só um quadrado aqui e poder reagir junto. Eu não sei fazer isso realmente ainda aqui. Vou aprender para poder reagir, porque eu gostaria de estar parando e falando. Eu vou passar tudo, eu recomendo que vocês assistam até o final, porque é assustador o jeito que o professor fala. O professor já começa chamando ele de extrema direita, nem conhece ele, mas já chama ele assim, ele consegue, ele se mantém, ele é um cara calmo, né? É ótimo, e tu vê a aula desse professor, como ele vai direcionando tudo para uma visão canhota de tudo, né? Enfim, assiste aí, porque vale a pena, e depois vai lá no canal do cara, assiste pelo menos essa série dele, que é muito interessante, muito interessante. Boa noite. Então é o seguinte, deixa eu... Obrigado. Dia 17/10, um dia de aula, vamos falar hoje sobre plano de ensino e bibliografia, sala lotada, e o nosso influência de direita, de extrema direita aqui, filmando, fazendo a galhofa dele,
Galhofa não, o exercício de um direito. Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas De não vai forma conseguir, alguma não. eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica Ok, aqui. vamos lá, vamos acrescentar então. Vamos. Podemos seguir? Acho que podemos, né? Vamos lá. Seguinte. Eu acho que não ficou nem gravado não. Dia 17/10, segundo dia de aula. Estamos aqui, sala lotada. Já se apresentou ali o nosso querido cabo de novo. de extrema de direita. Extrema direita? A sua câmera já a postos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, Nosso curso. novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. Que bom que ele vai acrescentar. O senhor vai ver. Valeu. Nada. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferente do de costume. Eu vou pedir para a nossa monitora passar com a chamada. Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí. E ela vai apresentar um outro documento para vocês. Deixa eu dar uma olhada nesse documento aqui. Que foi um pedido do corpo jurídico da UNB e da ANUNB, né, para esse novo processo administrativo que está sendo aberto agora. Eu vou dar uma lida nesse termo. É um termo de proibição de uso de imagem e áudio que diz assim, coisa de advogado, né, aquele jargão de direito. Nós, discentes da Universidade de Brasília, UNB, abaixo assinados, viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e irrevogável não autorização para a divulgação e publicização de quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África, turma 1 noturno, ministradas pelo professor Dr. Estevam C. Thompson. Esta proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula. Justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. O uso indevido de gravações sem o consentimento dos envolvidos poderá ensejar responsabilidades civis e penais. Consequências da violação. Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações, em desacordo com o estipulado neste termo, poderá acarretar medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparação por danos morais e materiais. Por fim, reforçamos que a presente manifestação é realizada em consonância com o direito à imagem e à privacidade, sendo considerada nula qualquer tentativa de divulgação sem consentimento expresso dos signatários deste termo. Ok? Então, a monitora vai rodar daqui a pouco com a chamada e esse termo. Explicação para o termo. Como ficou óbvio, isso é uma forma de proteger vocês da divulgação do que está sendo gravado aqui. Eu vou fazer gravações para somar essa documentação que vai ser enviada para o processo administrativo, né? E também porque existe a possibilidade de um processo coletivo. Vejam vocês, eu sou tão inocente, né? Eu achava que esse circo aqui era uma questão ideológica, o cara estava fazendo pela causa. E não Aí os não? advogados ontem me explicaram que isso tudo é monetizado. Tem grana por trás. Uma coisa anula a outra? Isso que o cara está fazendo isso. Uma coisa anula a outra? Você não pode... Não dei a palavra para você. Não dei a palavra para você. Tô na fila, hein? Ok. Então, isso tudo é monetizado, né? O cara está ganhando grana. Então vejam vocês, se estão fazendo grana com o nosso áudio e com a nossa imagem, quem sabe, uma hora dessa, a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo, né? Não esqueçam sei de me vai ser convidar se for o possível, caso. Mas, pelo andar da carruagem, o cara já postou coisa, não conseguiu nem se segurar, é bem provável que a gente faça essa festinha em breve, tá? Acho pouco se provável. Vocês não quiserem assinar, se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem, para mim não vai ter consequência nenhuma. Eu garanto que eu não vou postar nenhuma dessas coisas em mídia social. Aliás, eu nem tenho mídia social, eu nem gosto de mídia social. Nunca entrei no TikTok, no TikTok, como eu falo, né? Não sei nem se essa piada, talvez alguns ainda entendam essa piada. Anyway, nunca entrei nesses negócios, não vou postar nada de vocês, não posso garantir o resto. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Preservar a sua imagem. Mas está todo mundo convidado para a festa, tá? Independente de assinar ou não, menos ele, claro. Né? É claro, o ganhador vai participar mas de é isso. festa. Eu vou vencer. Quem quiser assina,
Quem não quiser assinar, não tem problema, mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar da fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? Só para a gente ter tudo isso, para não ficar aquela história, isso não foi divulgado para todo mundo e tudo mais. Então, provavelmente não está todo mundo na sala, a gente ainda vai ter que fazer isso nos próximos dias também. E também eu quero verificar se tem alguém na sala, que eu não conheço todos vocês, que não é matriculado aqui, porque eu já ouvi falar que ele leva pessoas para a sala de aula, para fazer drama, né? Então, fiquem de olho também. Se tiver algum corpo estranho na sala, por favor, me avisem, porque esse é outro processo administrativo, tá? Então, beleza. Vamos começar a aula. Eu posso falar agora? Não, agora não. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Mas é sobre eu isso. estou fazendo a minha explicação. Daqui a pouco eu te dou a palavra e vou te explicar por quê. Porque existe uma regra. Ok? Só quero falar. Beleza. Então, gente, vamos começar hoje a nossa aula. Vamos falar sobre plano de ensino e bibliografia. Enquanto ela vai passando aí, eu vou trazer para vocês algumas informações que deveriam ter sido faladas na aula passada e não deu tempo. Mas não se preocupe, a aula passada era só para ser uma introdução mesmo, como introdução deve ter sido muito louco. Mas vamos lá, a gente vai aqui passar por essas regras da sala de aula. Depois eu vou falar um pouco de questões conceituais, só para a gente introduzir o nosso plano de ensino e eu falar sobre a bibliografia, tá bom? Bom, como eu tentava falar na aula passada, esse é um curso introdutório sobre a história da África. Afinal de contas, não tem como a gente falar de toda a história da África em um semestre. Nem desse período que eu estou falando, é impossível fazer isso. Mas é um trabalho de história da África pré-colonial. É um conceito que a gente vai depois discutir e problematizar e tudo mais, mas por enquanto nós vamos usar ele. Ou seja, entre séculos XV e XIX, tá? Mas, para além da história da África, a história da África, como vocês vão ver, não é mais uma disciplina que anda sozinha, né? Existem outras disciplinas que são independentes, mas que acabam fazendo parte desse estudo sobre a África. Até aí, meados do século XX, aqui no Brasil era muito comum os historiadores não pensarem a origem dos africanos que chegavam ao Brasil, né? Por essa ideia de que se tratavam de um bando de primitivos, né, que vinham tudo dessa grande África mítica. Então, bastava tentar entender onde eles chegaram, né, como se o escravo africano nascesse dentro do navio. Ninguém olhava muito lá para o continente africano. Então, só para deixar claro, eu vou falar aí seguidamente, vocês têm a liberdade de fazer perguntas, mas, por favor, uma discussão referenciada, né? Isso aqui não é aula de trivia sobre a África, né? Para você ficar perguntando o que vem na sua cabeça. Você tem uma pergunta porque você leu o texto, você está dentro da discussão que a gente está tendo e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto. Vou ficar aqui respondendo curiosidade de vocês, ok? Vejam bem, eu respeito muito os professores que dão prova, que dão outros tipos de avaliação. Eu, particularmente, acho que prova, esse tipo de coisa, é dever de casa. Você está entendendo? E eu não acredito mais em dever de casa na idade de vocês. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos, todo semestre, tá? Não é novidade nenhuma. E eu acho que algumas pessoas ficam meio sentidas, mas, sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha, né? O problema que a gente está justamente é o mundo do achismo. A gente quer saber o que vocês sabem. E para provar que você sabe, existe uma metodologia, que é o referenciamento. Seja numa discussão referenciada, seja no texto que vocês vão produzir, que deve ser referenciado, tá? Não se preocupem, a aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você queria falar alguma coisa? Queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser a do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, está tudo certo. Só que, fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente. E o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados. Eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. São exemplos como esses, que eu considero ser
serem apresentados com... Cara, você não sabe nem o que você está falando. Não, aqui é um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou o senhor está apresentando o plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei ainda. Eu quero voltar. Piroca também, porque as teorias dele, sinceramente. Nossa, grande argumento. Eu estou fundamentando, eu estou referenciando. Não, eu estou dizendo qual que é o meu ponto. Ok. E não terminei. Eu tento passar essas informações principais no começo, por isso que eu falo, essa 1 hora intensa que é onde eu tenho que passar tudo, e aí depois as coisas são mais tranquilas. Professor, deixa eu só concluir 1 minuto, coisa rápida. Isso. Só para o pessoal ficar ciente, e o senhor também, de qual que é a minha verdadeira intenção, e ninguém precisa acreditar, mas é essa, para proteger, inclusive, vocês, a juventude, do futuro, principalmente, porque eu acredito que a maioria de vocês está perdida por causa de movimento estudantil, que é político e fomenta balbúrdia mesmo e vagabundagem. Galera aí, você não está falando pra gente. Não, eu estou explicando, eu estou explicando. Não quero sua explicação, tá bom. Tá bom, tá bom. É isso daí. Então, gente, a verdade é vamos essa. lá, continuando. Eu vou falar uma coisa aqui, quer dizer, a nossa matéria, de certa maneira, a nossa matéria, em grande parte, é uma matéria que vai analisar conceitos e terminologias que são classicamente utilizados para se falar de história da África e que muitas vezes já estão caducando, né? E que alguns já não dá mais para a gente, inclusive, utilizar. Outros, não tem como a gente fugir, a gente vai continuar utilizando, como por exemplo eu falei de história pré-colonial, a gente vai falar mais disso mais para frente, é um conceito bastante complicado, mas ainda é útil e a gente ainda continua utilizando. Alguns outros são extremamente complicados. Por exemplo, africano. O que significa o que significa africano? O africano existe? Ou africano no singular? Não, isso é uma construção ideológica, né? Não existe o africano. De onde é o africano? Quem representa o africano? Então, esse é um tipo de conceito que é bastante problemático. E pensem, a palavra África e africano não são palavras de nenhuma língua africana. Portanto, são conceitos que vêm de fora, são pessoas de fora que falam para os africanos, olha, vocês são africanos, e depois, com o tempo, principalmente a partir do século XIX, principalmente no século XX, esse conceito de africano é apoderado pelos africanos, ressignificado, né? Inclusive existe um movimento pan-africanista, né? Que defendia a unidade da África negra, né? A África como um povo só. Claro, isso tem um sentido político, um sentido revolucionário, né? De quando essas diversas populações africanas, que na verdade tinham pouco a ver uma com a outra, mas notaram que elas se uniam pelo jugo do capitalismo, do colonialismo, e elas acabaram se posicionando contra isso aí, uma luta meio que continental contra esse colonialismo, que vai dar nos movimentos de libertação da década de 50, 60 e, no caso de Portugal, vai até 75. Né? Então, falar de africano é bastante complicado, não dá para falar desse termo. Talvez, colocando no plural, fique um pouquinho melhor, né? Os africanos. Ok. Mesmo assim, não diz muita coisa, porque afinal de contas, nós estamos falando de um espaço continental e de um período histórico de milhares de anos. Né? Quem são esses africanos, mais uma vez? Isso é tão complicado que provavelmente vocês já ouviram uma besteira dessas por aí, né? Do pessoal falando, porque os africanos escravizavam e vendiam os africanos. Uau! Que análise profunda, né? E os europeus faziam guerra com os europeus e matavam os europeus. E os asiáticos invadiram os asiáticos e conquistaram os asiáticos. O que essas três frases têm em comum? Fatos. Elas não falam nada. Elas só são fatos para uma pessoa que não sabe nada de história. Certo? E acaba de confessar que são os fatos. africanos... Olha lá, ele falando para a galera dele. Presta atenção na aula, rapaz. Estou prestando, estou fazendo Os as duas coisas. africanos conversaram com escravizaram os africanos, não diz absolutamente nada. É claro, gente. Como vocês vão ver durante a matéria, a instituição da escravidão é uma das principais instituições a serem estudadas para a gente entender essas sociedades pré-coloniais. E é claro que algumas dessas sociedades se envolveram ativamente no comércio atlântico. Não existe dúvida nenhuma, não é novidade nenhuma que eu estou falando. Com décadas que isso está sendo falado. Séculos, em alguns casos.
Né? Isso não é brincadeira, a gente já está estudando isso há muito tempo para uma pessoa chegar e falar, os africanos escravizavam africanos. Dependendo da região que você está falando, você pode até estar certo, mas dependendo da região que você está falando uma besteira gigante. Ok? E depois você pergunta, onde é que você leu isso? Porque com certeza a pessoa tem que ter lido, a não ser que ela ache que só com o sentimento dela é capaz de escrever história. Que é o que está acontecendo com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico sem ter estudado nada, sem ter pesquisado nada, sem saber metodologia, sem saber teoria. Aí. O senhor está fazendo um pré-julgamento com base em nada. Peraí, cara, eu não te dei a palavra. Não, o senhor está apontando para mim o tempo todo. Cara, em casa, tá apontando isso é questão pra mim de o tempo educação. todo. Por favor, deixa eu terminar. Tá. Deixa eu terminar. Tá, então não fica apontando para mim, que eu vou Pô, querer falar você também. Tá falando essas besteiras aqui, mas você aí quer eu tenho que ter o direito de defesa. Eu preciso do direito de defesa para falar o que. Peraí, cara, falar que eu li, bicho, apresentar o que eu li. Deixa eu falar, cara. É uma questão de educação, Tá. meu irmão. Pô, deixa eu acabar de falar. Já tá me deixando totalmente estressado, cara. Que porra. Não é o objetivo. Não, é lógico que é seu. Claro que não. Como é que Pode você tá, ficar cara? calmo, professor. Eu tô calmo. É o seguinte. Então, como eu estou falando, isso não é novidade nenhuma. Vocês, por exemplo, vão ver aí. Eu estou falando dos guerreiros africanos da costa centro-ocidental, mas vocês também vão ver exemplos dos Ashanti e do Daomé. Talvez vocês já tenham ouvido falar desses grupos. Que foram sociedades africanas que se envolveram diretamente no comércio de escravos e por um tempo até se beneficiaram com isso. Algumas dessas populações africanas, para se proteger de outros caçadores de escravos, precisavam de armas de fogo. E qual é a única maneira que ele consegue comprar arma de fogo? Com os europeus. E qual é o único produto que os europeus querem em troca das armas de fogo? Escravos. Ou seja, os caras começam a caçar escravos para conseguir as armas que vão ajudar eles a se proteger de outros caçadores de escravos. Isso vira um ciclo vicioso. Né? Ou seja, não é necessariamente que esses caras foram forçados a participar do comércio de escravos, mas toda essa estrutura histórica, política e social acaba empurrando eles para esse tipo de associação. Não? Beleza. Então é isso. Isso aqui que a gente está falando não é novidade nenhuma. Falar de africano, mais uma vez, você não está falando nada, cara. Isso aí é interessante para quem não conhece sobre o assunto, né? Acha que está falando uma grande novidade, os africanos. Para quem estuda África, a gente tem que saber de quem é que você está falando, qual é o contexto histórico que você está falando, quais são as relações, e essas relações vão mudando. A minha tese mostra isso. Populações que eram associadas aos militares portugueses, que estavam nesse conluio com os militares portugueses, depois de um tempo acabam se tornando vítimas desses militares portugueses, porque os caras já caçaram todos os escravos em volta, não tem mais quem capturar, e eles começam a capturar esses antigos aliados. Claro que os portugueses são daquele jeito, né? Quando eles encontram uma sociedade que é mais fraca do que eles vão lá e descem um pau. Quando eles encontram uma sociedade que é mais forte, ou tão forte quanto eles fazem aliança, né? E eu estou dando um tipo de referência para vocês. E qual é o tipo de referência que vocês vão seguir? A minha. É isso que eu estou querendo ensinar. Tá entendendo? Não é uma imposição, tá bom? Beleza, galera. Valeu, boa noite e até